Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal da Fernanda Aniceto. Hoje estou eu, Ni Maziero, com a grande responsabilidade de substituir a nossa amada, querida hostess. Ela teve que passar por uma cirurgia, adiantou um pouquinho, então agora eu tive... Não, tá bom. Estou com a responsabilidade de substituir a nossa hostess. Não vou chamar ela de hostess. Estou com a responsabilidade de substituir a nossa Fernanda e por um motivo muito especial. Vocês não imaginam quem está do meu lado aqui. Estou tremendo de nervoso, faz parte. Mas é com uma grande honra que eu recebo hoje Tony Canaan. Muito bem-vindo. Obrigado. Prazer é meu. Esse lugar aqui que eu cresci aqui, então estamos em casa, na Granja Viana, né? Que bom, que bom. Me fala, então, como é que você começou assim, entrou para o automobilismo? Foi de moleque? Então, eu comecei comecei a assistir corrida com meu pai, eu tinha 5 anos de idade, e aos 8 eu comecei a correr. A gente foi muitos anos, dos 5 aos 8, né? Eu fui assistir corrida de Fórmula 1 com ele nos autódromos. E aí um dia a gente foi ao cartódromo de Interlagos, em 1984, assistir uma corrida que estava correndo Christian Fittipaldi e Rubens Barrichello. Um contra o outro, né? Lógico, outras pessoas, mas eu me apaixonei, pedi um kart para o meu pai naquele dia. A gente saiu do cartódromo, eu me lembro até hoje que a fábrica, a Kart Mini, que existe até hoje, ali na Avenida Interlagos, a gente saiu do cartódromo direto para a Mecânica Rio Mar, que chamava, e ele me comprou um kart na hora. Então acho que ele estava meio que esperando. Escondido da minha mãe, a gente compramos o kart, achamos uma oficina para poder realmente deixar o kart lá, porque não podia levar o kart para casa, e não contamos para minha mãe durante 6 meses. Que eu estava andando de kart. Então, todo sábado, a gente desaparecia, eu e meu pai, das 8 da manhã às 5 da tarde. E meu pai, cada dia, inventava uma desculpa. E a minha mãe sabia da minha paixão e da paixão do meu pai por automobilismo e sempre disse: você não está levando esse menino para fazer nada perigoso. Meu pai: não, claro que não. E chegou num ponto em que a minha mãe começou a achar que meu pai estava fazendo muitas besteiras em relação ao relacionamento dos dois. Que ele sumia e estava me usando de álibi. Então eu acho que foi uma estratégia muito boa do meu pai, porque quando minha mãe falou assim: você está me traindo, o que você está fazendo? E quando a gente contou a verdade, falou: não, ele está andando de kart. Ela ficou super aliviada, falou: só andando de kart. Só isso tá então bom. Realmente foi mais fácil. Acho que foi uma estratégia muito boa do meu pai. E comecei com os 8 anos correndo. E estou aí até hoje. São mais de... Tenho 47, vou fazer 47 agora. São quase 40 anos de automobilismo. Nossa, caramba. Continuamos firmes e fortes, correndo Stock Car ainda de Indy. A gente tem um contrato aí para o ano que vem. Então... Mas foi assim que tudo começou, no kart. É super legal. A gente está aqui, não sei se o pessoal consegue escutar de fundo. A gente está no cartódromo. Mas aqui é onde toda a minha história começou. Eu vim para cá hoje por uma festa de confraternização e fazia uns 5 anos que eu não andava de kart. E matei a saudade. Estou inteiro quebrado, já percebi que eu já sou mais tão jovem quanto eu era. Mas enfim. Ai, que bom. Tá, mas você... Como é que foi o teu caminho saindo do kart? Bom, vamos lá. Comecei super cedo. Perdi meu pai aos 13 anos de idade. O pessoal que conhece a minha história sabe. Quem não conhece, a gente vai contar um pouquinho aqui. Então, comecei a correr aos 8. Dos 8 aos 13, tive meu pai como meu maior apoiador, como meu patrocinador, como meu pai trocinador, a gente chamava. E, infelizmente, aos 13 anos, meu pai faleceu. Teve um câncer. E infelizmente não sobreviveu. E aí foi que começou realmente a minha luta de continuar no automobilismo. Meu pai era um cara que era extremamente apaixonado. Eu acho que até no começo ele até gostava mais do que eu, né, do automobilismo em si. E
durante a doença dele, ele me fez prometer para ele que eu faria 2 coisas se eles não tivessem mais entre nós. Que era cuidar da minha família, que era minha mãe e minha irmã, e que um dia eu ganhasse as 500 milhas de Indianápolis para ele. Isso são palavras que me marcaram demais. Então eu perdi meu pai no dia 8 de abril de 1988 e eu tinha uma corrida no dia 10. Uau. Era uma sexta-feira e quando a minha mãe chegou em casa e me deu a notícia, eu falei para minha mãe que eu ia para a pista. Fui para o cartódromo naquele fim de semana e ganhei a corrida. Em homenagem a ele, esse troféu a minha mãe tem até hoje. Esse troféu é dela, é o único troféu que eu ganhei que não está na minha galeria de troféus. Fica com minha mãe. E aí comecei a minha luta. Perdi meu pai, a gente passou por vários problemas financeiros, então tive que trabalhar na fábrica dos karts, dar aula de kart para poder realmente me sustentar no automobilismo e tentar manter essa promessa para ele. E ganhei 6 campeonatos seguidos, consecutivos, até eu poder mudar para começar a correr de Fórmula. Durante esse tempo, tiveram várias pessoas que me ajudaram. Rubens Barrichello Júnior, que não é Rubinho Barrichello, é o Rubão, virou a figura de pai para mim. É um cara que sempre me ajudou desde o dia que eu perdi meu pai. O Rubens é como um irmão para mim. Você chama o Rubão de pai, né? De pai, ele é meu pai. Ele é, com certeza, se você for pensar, eu vivi muito mais da metade da minha vida, quase 80% da minha vida, sem o meu pai biológico, por forças maiores. Então o Rubão com certeza é meu pai, me dá bronca, manda em mim. Tem um monte de gente que manda em mim, para falar a verdade, mas ele é uma... E que me colocou no caminho. É muito fácil, um menino de 13 anos que minha mãe teve que começar a trabalhar, eu tinha muita liberdade como criança, já tendo que ser um adulto e seguindo um sonho. Então ele sempre, como todo adolescente, a gente acha que a gente sabe tudo, então o Rubão sempre me colocou de volta no trilho. E aí, eu vou deixar você perguntar mais, mas essa foi a minha odisseia no kart. Trabalhei na fábrica de kart durante 4 anos, eu tinha todos os equipamentos de graça por correr lá, tinha um salário para poder ajudar minha mãe em casa. Parei de estudar, eu tive que parar de estudar para poder, não tinha tempo, na verdade, de seguir meu sonho e ir para a escola, então não tenho nem o 2º grau completo, parei na 8ª série. Mas a procura de um sonho que eu acho que deu muito certo. Não é um exemplo que eu dou para nenhum dos meus filhos, que eu tenho 4. O meu de 14 já questionou algumas vezes: pai, por que eu tenho que ir para a escola? Eu falei, porque estudar é bom e você tem que estudar. Mas você não estudou. Eu falei, mas eu fui por uma consequência, não foi por uma escolha. Eu não tive escolha. Então, realmente foram anos difíceis. Eu acho que isso me formou demais. Meio que a vida me testou se realmente era isso que eu queria fazer da minha vida. Esse foi meu começo no kartismo. Não, entendi. E assim, até de pressionar os meninos para estudar, até para que eles não passem por coisas que você deve ter passado. Com certeza. Eu acho que a escola por mais que a gente ache, mas isso eu não vou usar. Eu acho que eu usava muito esse termo. Para que eu vou aprender isso se eu não vou usar? Geografia, eu nunca vou conversar, eu quero ser piloto, mas acho que o que a gente não... Naquele momento de criança, de inocência, de não querer... Primeiro que foram os melhores anos da minha vida. Eu fiz amigos que eu tenho amigos até hoje. Apesar de eu não ter cursado o 2º grau e não ter feito a faculdade, eu sempre estudei na mesma escola, desde o maternal até a 8ª série. Então, eu tenho amigos de escola até hoje. Foi uma época muito legal. E eu acho que a escola que eu tento passar para os meus filhos não é só o aprendizado do conhecimento da matemática, de português, da história do Brasil, ou o que quer que seja. É para você aprender a disciplina. São coisas que o que você vai usar é a disciplina na sua vida. É você aprender que você vai ter sempre um professor. Não interessa onde você esteja. Não é só o professor que dá aula na classe. Você pode aprender. Eu aprendo com você, você aprende comigo, enfim. Tem alguém te mandando o que fazer, você tem que obedecer. Uma disciplina que, se quiser ir no banheiro, você tem que levantar a mão. Você tem horário para a hora do recreio, você tem horário do lanche. Então, eu tento passar isso também para os meus filhos, que não é só as coisas que a gente não percebe que são importantes na escola, né? E eu senti muita falta. E, infelizmente, de novo, falei aqui,
não tive essa oportunidade, mas deu certo. Deu muito certo. Tá. E aí, então, o próximo passo da carreira... Bom, como todo piloto, você tem o sonho de correr de Fórmula 1. Ayrton Senna, Nelson Piquet na época, Emerson Fittipaldi na Indy. A gente sem dinheiro nenhum, não tinha patrocínio nenhum. Tive uma oportunidade em 1991, o Ayrton Senna inaugurou a fazenda dele em Tatuí. E construiu um kartódromo lá e convidou algumas pessoas para uma corrida de kart. Eu, como kartista na época, eu já corria de carro, eu tinha 17 anos, fui convidado para participar dessa corrida. Lógico, não conheci o Ayrton, foi o meu ídolo no automobilismo. Então, cheguei lá, penso numa pessoa tensa, que eu vou conhecer o cara. Eu sei o que é isso. Cheguei lá, tava Maurício Gugelmin, Roberto Moreno, enfim, um monte de pilotos famosíssimos. Na época eu corria, gente, de Fórmula Ford. Meu primeiro ano de automobilismo no carro, né, de carro. E fiz a pole na minha categoria, que era a categoria do Ayrton. E na hora da largada ele inverteu o grid e fez o primeiro largar em último, o segundo em penúltimo e vice-versa. E nessa história, eu moleque, não fiquei nada contente. O meu ídolo já me deixou bem bravo no nosso primeiro encontro. E aí eu falei para ele, irmão, mas se eu vou largar em último, acho que você teria que largar do meu lado. Ele falou, não, tá bom. E fomos. A corrida largou. Eu, nessa hora, falei, bom, por mais que ele seja o meu ídolo, eu tenho que ganhar desse cara de qualquer jeito. E acabou que eu ganhei a corrida, o Ayrton chegou em segundo. E eu tenho uma foto no pódio, que eu acho que poucas pessoas têm essa foto, eu em primeiro e ele em segundo. E nesse dia, ele falou para mim, nossa, você tem um talento muito grande, se você precisar de alguma coisa na sua carreira, qualquer coisa você pode um dia me procurar, a não ser que seja dinheiro. Eu falei, não, sem problema nenhum. Isso em 91. Enfim, em 92 eu corri aqui no Brasil de Fórmula Chevrolet na equipe do Rubão, que era o Rubinho, tinha patrocínio da Arisco, para quem não lembra. A gente também tinha o patrocínio da Arisco aqui. E no final de 92 a equipe acabou e eu não tinha emprego. Literalmente eu não tinha emprego. Eu me lembro que eu estava no kartódromo numa sexta-feira à tarde. E, gente, a gente está falando de 1992. Não tinha celular, não tinha essas coisas. Desceu o kartódromo ali em Interlagos, nas redondezas do kartódromo são todas as oficinas de kart, os preparadores de motores, é tudo ali perto. Um dos funcionários do meu preparador de motor, eu estava dando aula para 2 meninos no kartódromo, desceu e falou assim, Tony, tem um telefonema para você lá na Araçá, que era o preparador de motor, que na verdade era subir a rampa do kartódromo, era o primeiro prédio na saída do kartódromo. Você precisa ir lá atender. Eu falei, mas eu tô dando... Não, falou que é o Nelson Piquet. Eu falei, tá. Achou que era Falou trote. Então. Eu sou um cara que eu sou extremamente brincalhão, então eu falei, bom, enfim, subi, atendi o telefone e era realmente o Nelson, dizendo que ele tinha recebido um telefonema de um amigo dele que era dono de uma equipe de Fórmula 3 na Itália, que ele queria um piloto brasileiro para testar, porque eles estavam decidindo para escolher 2 pilotos para correr na equipe. Foi bom, tá bom, mas... Ele falou, não, você tem que ir pra lá hoje à noite. Foi lá. Como assim hoje à noite? Não, primeiro, como assim hoje à noite? Eu não tenho dinheiro nem pra voltar pra casa de ônibus ou ter dinheiro pra ir pra Europa, comprar... Enfim, liguei pro Rubão, falei, tio, na época eu chamava ele de tio. Falei, tio, é o seguinte, é isso aqui. Ele falou, não, a gente se vira. Eu vou comprar sua passagem, arruma tua mala, sai daí, vai pra casa. Vai. Cheguei em casa, falei pra minha mãe, eu vou ali na Itália... Sexta-noite, domingo, segunda-feira de manhã eu tô de volta. Fiz uma malinha de mão e fui sozinho. O coração da mãe, como não ficou, né? Mas sabia que era oportunidade, enfim. Eu não sabia falar uma palavra de italiano. O Rubinho já corria na Europa numa equipe italiana. Eu falei, me põe num papel aí. Como é que fala? Eu quero ir no banheiro, eu tô com fome. Ele me deu um papel, bom, fui. Cheguei no sábado de manhã, direto pra pista. Testei o carro, dei 5 voltas para conhecer o carro, mais 10 voltas. Era para dar 20 voltas no total, dei só 15 e me tiraram do carro. Não entendi o porquê, não entendia nada de italiano. Só viu os negócios. As mãos, né? Gesticulando. E aí sentei no caminhão, o cara me entregou um papel, falou, você precisa assinar isso aqui. Eu falei, assinar o quê? Ele falou, não, é um contrato, eu quero te contratar, você virou mais rápido que todo mundo.
Mas enfim, assinei, não voltei para casa. Eu falei, não, mas eu preciso voltar, não tenho roupa, eu não tenho onde morar, não tenho dinheiro, como é que vai fazer? Ele falou, ó, a gente vai te dar o carro para correr, mas como viver você tem que se virar. Eu falei, gente, eu não tenho patrocínio, não tenho dinheiro, não consigo assinar. Ele falou, não, então faz o seguinte, você pode morar na oficina, então você não precisa pagar aluguel. Tem lá, é muito comum as oficinas hoje, tem cozinheira, faz comida para de manhã, de tarde, enfim. Você vai ter tudo, só se você quiser comprar alguma coisa, você tem que se virar. Falei, tá bom, liguei pro Rubão, falei, tio, isso aqui. Ele falou, não, tudo bem. A gente se vira. Arrumamos um patrocínio pequeno para me ajudar a me manter lá. Morei na oficina 3 anos. Bastante tempo. Bastante tempo, num colchãozinho no chão, na sala do meu patrão. É uma sala que todo dia de manhã, quando ele chegava, eu tinha que recolher meu colchão para ele trabalhar, e de noite eu colocava lá. Isso foi 93, 94 e 95. Mas a história mais legal aconteceu em 93. Eu comecei a correr por essa equipe italiana, a equipe foi suspensa do campeonato. O dono da minha equipe sabia da minha história, se sentiu super mal, me pagou para eu correr em outra equipe, para eu não ficar sem emprego. Porque a culpa de ter sido suspenso foi dele, Ele brigou com o pessoal da federação e suspenderam a equipe. Eu cheguei, ele tinha dinheiro, a gente tinha dinheiro para fazer 5 corridas, foi o que ele pagou e falou, depois disso, minha dívida com você está mais que paga, que na verdade ele nem precisava ter pago nada para mim, não me devia nada. Mas ele se sentiu na obrigação ali. Ele sabia da minha história, ele achou que eu merecia, eu acho que, né? Eu não acho que essa história alguém merece. Exato. Né? Mudei de equipe, mas continuei morando na oficina dele. A gente fazia um campeonato europeu. Aí eu mudei para o campeonato de Fórmula Opel, que era o campeonato de Fórmula Chevrolet, para fazer 5 corridas. Na 5ª corrida, era Hockenheim, na Alemanha. Eu fiz a pole, mas era a minha última corrida. A gente não tinha mais patrocínio, não tinha mais dinheiro, não tinha nada. Preliminar da Fórmula 1. O Rubens chega no paddock e fala assim, o Ayrton falou que sabe que você está aí, sabe que você fez a pole, falou para você ir lá no motorhome da McLaren, tem uma credencial para você ir lá, porque ele quer falar com você. Eu falei, legal. Cheguei lá, na verdade parecia uma nave espacial, eu nunca tinha visto aquelas portas que abriam automático, falei, bom, sentei na frente dele e falou, e aí, como é que você está? Eu, tudo bem e tal. Extremamente nervoso. Ele falou, e as coisas? Eu falei, então, cara, amanhã eu tô largando na pole, mas uma pena, porque é a minha última corrida aqui, a equipe falou que não tem grana para eu continuar. E, enfim, contei a história para ele, ele falou, legal, bom, boa sorte. Eu falei, boa sorte para você também, então fui embora. Voltei pro caminhão da equipe, que era no paddock do outro lado do autódromo. Umas 2 horas depois, a gente está sentado dentro da salinha no caminhão, batem na porta, o dono da minha equipe abre a porta, quem é? Ayrton. Se apresenta para o dono da minha equipe, como se ele precisasse. E todo mundo branco, né? O que está fazendo aqui? Não, vim falar oi. Falou, quem que é o dono da equipe? Aí o cara falou, não, sou eu, o Ernesto. Falou, não, tudo bem, prazer. Não, só vim aqui te dar um recado. Eu quero te dizer que esse menino que está aqui, ele é melhor do que eu. Você devia contratar ele para correr o resto da temporada. E, bom, o resto é história. Fui contratado e corri por essa equipe durante 3 anos. Infelizmente, 1 ano depois, o Ayrton morreu. Eu estava lá com ele como convidado dele e do Rubinho naquela corrida. Você estava lá? Tava. Mas uma palavra do cara mudou a minha carreira. Mas uma coisa legal, né? O Nelson Piquet me arrumou um emprego e o Ayrton me fez continuar. Eu acho que eu me sinto uma pessoa extremamente... Para quem gosta de automobilismo e é fã, eu acho que poucas pessoas tiveram essa sorte e o privilégio de ter 2 pessoas assim, são os meus 2 ídolos do automobilismo me ajudando. Com palavras, né, gente? Isso que é uma coisa que faz diferença. A gente hoje vive num mundo muito... todo mundo tem uma opinião, todo mundo pode ir na rede social e ofender quem quiser, tal. E é um mundo muito materialista, e os caras foram, na verdade, é uma recomendação e uma afirmação. E isso me fez chegar onde eu cheguei. Mas hoje no automobilismo, como em geral, um todo, é uma família, não é? O pessoal aqui dentro, todo mundo se ajuda. A gente tenta se ajudar. Eu acho que por mais que, principalmente os brasileiros, né, a gente sabe quanto é duro, a gente tem tantos obstáculos. Primeiro, precisamos arrumar um patrocínio é em dólar ou em euro. Então já é 5, 6 vezes mais do que você precisa arrumar. Então, assim, eu tento o máximo possível do que eu tirei de lição da minha vida
em devolver ao automobilismo, em ajudar. E, de novo, a gente recebe inúmeros. A luta aqui, tem um Barreto que trabalha comigo. Se eu mostrar para vocês os e-mails que eu recebo de gente pedindo patrocínio para mim todo dia, são muitos. Mas os que mais me pegam é quando as pessoas me pedem ajuda sem te pedir o dinheiro, que foi o que eu acho que é importante, porque realmente todos nós temos as nossas agendas, não é fácil. Quem me dera poder patrocinar 10 crianças que a gente acha que tem futuro. A Fernanda está aí tentando isso, você sabe, não está aqui, Fernanda, ó, não te conheço, vim aqui para te conhecer, mas a Ani está fazendo o trabalho. Tô tentando. Então, assim, eu tento muito ajudar dessa maneira, né? Então, eu acho que é super importante. E a gente se ajuda, o brasileiro é super unido, apesar de ser um ambiente de competição extremamente competitivo, eu acho que isso é uma coisa legal. Mas ele é hostil, mas até certo ponto, né? Até a página 2, eu acho. Com certeza. Eu acho que a gente é um pouquinho mais humano hoje em dia. Então, eu acho que a gente precisa mais disso mesmo. E passar, eu acho que esse sentimento, né? Para quem está começando também. Isso eu tenho exemplo em casa. Eu falei para vocês. Eu tenho 4 filhos, 3 meninos que adoram corrida. E eu tento passar isso. A competição é saudável. Para vocês terem uma ideia, o pessoal que acompanhou minha carreira, eu corri do kart até a Fórmula Indy com Hélio Castro Neves. A gente começou correndo com 8 anos de idade juntos. Nós dois temos 46 anos de idade. E a rivalidade sempre foi gigantesca. Mas eu te falo que desses quase 40 anos de amizade, a gente passou provavelmente 20 anos novos juntos. 15 carnavais juntos como criança. Somos amigos de criança. Ele me fez ser um piloto melhor. A gente tem uma rivalidade gigantesca. É daquelas que, se eu estou em 19º, ele está em 20º, para mim tá bom. Né? E vice-versa. Isso é uma coisa que a gente já se admitiu. Então, tem competição? Tem. É um meio super egoísta, porque às vezes só um dos dois, né, podem ter o sucesso, que não é verdade. Se eu olhar, eu ganho o campeonato, ele ganhou 4 em Indianápolis, eu não tinha ganho nenhuma, acabei ganhando, enfim. Então, tem lugar para todo mundo e dá para se ajudar. Já que você tocou no assunto, como é que foi beber o leite de Indianápolis? Então, Indianápolis, como eu contei no começo aqui do podcast, sempre foi uma coisa muito especial. Para mim, assistindo com meu pai, na época do Emerson, sempre foi uma coisa que me impressionou. E, na verdade, aquela coisa de criança. O que mais me impressionava é que primeiro o ganhador tomava leite, que é uma coisa super atípica, e depois você tirava uma foto. Hoje não tem mais, mas era o carro de corrida e $1 milhão, gente, em volta do carro. Assim, para mim, como criança, eu falei, nossa, já pensou ganhar essa grana? Eu tava nem aí para corrida, na verdade. Mas você é moleque, né? Então é uma coisa que me marcou. E meu pai, lógico, sabia da minha paixão por essa corrida e me fez prometer. Então, quer dizer, foi um negócio que me perseguiu, entre aspas, a vida inteira. E você foi lá e cumpriu. Demorou, né? Demorou. Foram 12 anos de lutas, foram 500 milhas até eu conseguir. Vários sofrimentos, muitas vezes querendo desistir. A corrida tem 200 voltas, eu já tinha liderado mais que uma corrida inteira, mais que 200 voltas durante os 12 anos que eu corri lá. Mas eu sempre costumava dizer que eu não tinha liderado a volta certa, que é a última volta. E em 2013 aconteceu. Eu acho que foi, com certeza, de longe, a maior conquista da minha carreira, mas não só pela corrida, não só pela tradição da corrida, mas pela promessa para o meu pai. Então isso para mim, exato, para mim foi crucial. Então eu me sinto uma pessoa extremamente realizada. Depois daquilo, eu sempre falei, eu posso hoje me aposentar. Zerou a vida. Eu posso não estar mais aqui, dizendo, quando teu número chega. Quem acredita em Deus ou não, o que seja o Deus que você acredite, chegar a minha vez agora, estou realizado. E porque foi realmente uma promessa que eu fiz aos 13 anos para o meu pai. Então, com certeza, um dia muito especial. Isso mudou minha carreira também, porque eu estava num ano que eu estava pensando em me aposentar, a gente já estava sem patrocínio. E a gente está falando de 2013, são quase 9 anos e eu estou correndo de Indy ainda. Então, realmente mudou minha vida. Você está de Indy e está de estoque? De Indy, estoque, Endurance de Porsche, e tem uma categoria nos Estados Unidos chamada SRX, que são uns carros de chassi tubulares que correm no oval de terra.
Então são Uau. 4 categorias, 23 corridas em 3 países diferentes. Nossa! Eu nunca tive tão ocupado na minha carreira, mas está valendo a pena. Eu nunca achei que... Eu sempre, né, são 22 anos de Fórmula Indy, só correndo de Indy, 17 corridas no ano, tudo planejadinho. Tudo bonitinho, tudo bonitinho. né? Falei para minha mulher, para Lauren, há 3 anos atrás, antes do Covid, que eu iria aposentar, anunciei até, aí pintou uma oportunidade de voltar a correr de Indy com o Jimmy Johnson, dividir o carro. Uau. E da aposentadoria virou 4 categorias. 4 categorias, 23 corridas, que isso somos casados entre namoro e casamento há 15 anos, ela nunca tinha visto. Então realmente ela falou: nunca mais me fale que você vai aposentar. Então essa palavra lá em casa não existe mais. E tá, você aqui no Brasil tá matando a saudade? Tá... Então o Brasil sempre foi, né? O Brasil é minha casa. O Brasil, eu passei, na verdade, eu morei muito mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Mas sempre assim, sempre que a gente passou um aperto em termos de patrocínio, de qualquer outra coisa, sempre a ajuda veio daqui. Então o Brasil vai ser sempre o Brasil. Para mim, meu filho mais velho mora aqui. Ele tem quantos anos? 14 anos. 14. O Léo, ele é fruto do meu primeiro casamento. Então, eu tenho mais 3 filhos lá. Os irmãos são 2 meninos e uma menina, são 4 no total, como eu já disse. E eu tive a oportunidade pela primeira vez em 22 anos de Fórmula Indy. Eu vinha 2 vezes para o Brasil sempre, a gente chegou a correr aqui também. Esse ano eu vim todo mês. Então, muito legal, deu uma aproximada, uma idade super importante de eu estar perto. Graças a Deus eu sou um pai extremamente presente. Hoje, com tecnologia, a gente se vê literalmente todo dia. Mas passando bastante tempo aqui, curtindo muito. Fiz várias amizades novas. Eu sempre fui a pessoa que disse na minha vida que eu não precisava de mais amigos. Eu já tenho os meus amigos. Eu sou uma pessoa, por mais que eu sou uma pessoa assim, as pessoas que me encontram, que não me conhecem, acham que já me conhecem, então já chega e fala: pô, você é careca mesmo, você é narigudo, já tem uma intimidade, mas eu sou uma pessoa extremamente, tento ser reservado em alguns momentos, e várias relações assim de trabalhos diferentes. Conheci a Lu, que é uma pessoa maravilhosa, o Barreto, assim, muitas coisas legais acontecendo que a visibilidade da Stock Car também me projetou a fazer mais coisas aqui no Brasil, a não ser de corrida, porque, querendo ou não, a gente não está no começo da carreira. Eu estou mais para o final da minha carreira de automobilismo, já pensando o que vai acontecer depois que eu pendurar o volante. Não pode falar aquela palavra, né? Não tem mais essa, pendurar o volante agora Então, mas tem muitos projetos legais acontecendo, coisas diferentes que eu nunca fiz, podcasts, a gente faz as lives na Twitch hoje, algumas coisas bem legais. Eu tenho uma equipe de simuladores hoje em dia, uma meninada que corre no automobilismo virtual, então super contente de estar de volta no Brasil. Não achei que eu iria acostumar com esse trânsito, com esse inferno dessa cidade. Hoje eu moro em São Paulo, para quem sabe que é realmente um caos. Não estou falando mentira, eu sou baiano, mas paulista, morei aqui desde os 6 meses de idade e estou curtindo muito. Até o trânsito a gente curte. Eu moro em Indianápolis, uma cidade super calma nos Estados Unidos. Eu sempre falo que hoje eu dou mais valor ao Brasil, porque assim, o pessoal, eu tento explicar para os americanos, falo: você desce em Guarulhos, você entra no carro e você vai disputar uma corrida a 3 km por hora do aeroporto até a tua casa. Isso mesmo. Com 70 buzinas na sua orelha, porque tem motoboy do lado esquerdo e do lado direito. E eles estão passando e você tem que desviar. Então não tem jeito, os reflexos estão em dia depois que eu voltei ao Brasil. Amo o Brasil e estou curtindo bastante. Não, e detalhe, né? Você tem que virar direita, esquerda, você tem que pedir licença, por favorzinho, porque senão você não consegue trocar de pista, eu tô pedindo, né? pelo amor de Deus, hoje em dia é uma disputa. Eu falei outro dia, os meus concorrentes em Indianápolis são bem mais legais do que o pessoal no trânsito aqui. É uma disputa, parece. Você dá a seta, o cara dá, aqui você não entra, aqui. Minha posição você não pega. Então é bom que dá uma treinada também com o End Stock agora, que é uma categoria nova para mim. Eu sempre
corri de Fórmula a vida inteira, passei um perrengue gigantesco esse ano. Por mais que é um carro de corrida, é uma coisa completamente diferente que eu já dirigi. Então foi um ano de super aprendizado. Uma coisa muito legal também para você voltar um pouco à realidade. Você, né, para todos, isso eu falo nas minhas palestras para as crianças, quando eu vou fazer uma palestra em escola. Você chega lá, você ganha, nunca pode subir na cabeça, porque tem sempre alguém melhor que você. E aí você vai, toma uma empreitada de mudar de categoria, um carro completamente diferente, mas que as pessoas acham que é piloto, tem 4 rodas, acabou, volante. né? E então, um ano muito difícil para eu voltar à realidade e falar, quer saber? Tenho muito que aprender ainda. São 40 anos de automobilismo, mas esse carro aqui eu não entendo nada. Então, resolvi fazer um outro ano de sofrimento. Vamos sofrer de novo ano que vem, então voltarei ao Brasil mais 10 vezes. Que boa para notícia, a felicidade gente. da minha mulher. E vamos lá, estamos aí de novo de Fórmula Indy também. Vamos continuar de novo, são 23 corridas, super empolgado. Esse fim de semana Stock Car, a última do ano. Aí eu vou ter aí, se a Luciana deixar, um mês de férias, nem isso. Provavelmente o Natal e o Ano Novo. Não deixa? 15 dias. 15 dias. Eu fujo, né? Porque ela mora aqui no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, então não atendo o WhatsApp, deu problema. E voltamos já em janeiro. Passa com o carro em cima do celular, dá um jeito. Ai. Me conta uma coisa inusitada, alguma coisa engraçada que aconteceu com você, assim... Uma coisa engraçada, eu tenho uma história muito legal que eu gosto de contar porque é ao meu favor. Eu e Rubens, todo mundo sabe da minha relação com o Rubinho. Inclusive a Lu, que está aqui atrás dos bastidores, ela tem que agradecer ao Rubens por ter me apresentado. Mas o Rubens é uma pessoa que... É o Rubens Barrichello, gente. Em qualquer lugar que a gente saia aqui no Brasil, não tem uma pessoa que não olhe, que não buzine, que não falhou. Para mim, eu sou super suspeito para falar que o cara é meu irmão. Eu acho que ele foi e é um dos melhores pilotos que eu já conheci na minha carreira. Mas estávamos em Indianápolis. E lá em Indianápolis eu sou uma pessoa conhecida nos Estados Unidos, né? E a gente estava comendo. O Rubens foi meu companheiro de equipe em 2012. Quando ele saiu da Fórmula 1 em 2011, em 2012 ele foi correr de Fórmula Indy comigo. E estávamos jantando em um restaurante e uma menina se aproximou com um telefone para tirar uma foto. Se aproximou de Rubens e falou, você pode tirar uma foto? Lógico que ele, acostumado com o que ele falou, lógico, e veio para abraçá-la. Ela entregou o celular para ele, me abraçou e pediu para Rubens Barrichello me tirar uma foto. Nossa, isso é uma coisa que eu uso. Ele me chama que eu sou o prefeito de Indianápolis até hoje, porque na vida dele eu tenho certeza que isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E eu uso isso até hoje. Eu imagino a cara dele como deve ter ficado decepcionado. Eu queria ter uma câmera para ter filmado. E aí, a partir desse dia, eu fiquei conhecido como o prefeito de Indianápolis. E isso toda vez, hoje somos companheiros de equipe na Stock Car. E lógico que a gente viaja junto, a gente vai do aeroporto para a pista junto. E é lógico que toda vez as pessoas pedem para tirar foto só com ele. Ou então falar, você também pode vir depois, mas primeiro tira só com isso. E toda vez que isso acontece, ele usa isso. Tá vendo? Eu falei, bom, vamos para Indianápolis? Né? Mas, enfim. Que aí inverte o jogo, né? Essa é uma das histórias que um dia vai estar no meu livro, gente. E tua relação com ele é de irmão mesmo, a gente briga, né? briga que nem irmão, briga, tira sarro um do outro. Puxa a orelha. Sempre. O Rubens é um cara que eu me espelho muito. Eu tenho aquela coisa, né, gente? A gente são muito das referências. A nossa educação em casa, inconscientemente a gente carrega as manias boas e ruins dos nossos pais, dos nossos irmãos, maneira de falar. Eu até hoje eu me pego pedindo para os meus filhos apagarem a luz. Você acha que eu sou sócio da Light? Que a minha mãe falou isso. A Light nem existe mais. Para a galera mais nova aí, gente. Mas eu ouvi a minha mãe então, falando. Eu falo para os meus filhos. Então, enfim. Então eu digo que eu tenho todas as coisas boas do Rubens. Eu tenho e as piores eu também. Então as manias, nós somos fissurados por tênis. Temos sei lá quantos milhares de pares de tênis que nem precisa, só tem 2 pés, né? Enfim, as coisas boas e coisas ruins. Mas eu digo que a única coisa melhor que eu tenho do Rubens, eu sou bem mais bonito. Aí, Rubinho,
Né? Tem que ver bem isso aí, hein? Ele Você é mais vai ter que vir famoso, mas aqui. eu sou mais bonito. Você quer vir se defender? Vem você aqui senta defender, aqui, ó. ó. O microfone Vem é cá. todo seu. Tá ótimo. Algum conselho para gurizada que está começando agora? Galera, conselho assim, se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas o único conselho que eu posso dar é o mesmo conselho que eu falo para os meus filhos todos os dias. Primeiro, não desista nunca dos seus sonhos, qualquer que ele seja. Se você quer, eu falei isso outro dia para ele, falei, Léo, se você quiser ser o motorista do caminhão do lixo, seja o melhor, faça dele o melhor, seja feliz, é o que te faz feliz. Não importa o que as pessoas pensam, eu tive milhares de pessoas dizendo que eu não ia dar certo, porque eu perdi o meu pai, a gente não tinha grana, então é o seguinte, gente, faça o que te faz feliz. Sigam os seus sonhos. Não importa, hoje é muito fácil. Todo mundo tem uma opinião e todo mundo vai te dar essa opinião, porque você vai acabar postando o seu sonho. E aí, nesse sonho, vão ter milhares de pessoas torcendo contra e torcendo a favor. Então, eu uso os que torcem a favor e uso os que torcem contra para me dar força. Então, a única coisa que eu posso dizer, sigam os seus sonhos e não escutem ninguém que queira te colocar para baixo. Escutem as pessoas que tenham sabedoria e que queiram te colocar para cima. Perfeito. Lição de vida. A gente tem algumas, mas eu continuo aprendendo todos os dias também. E quem quiser que tiver conselho para mim, é só mandar no Instagram que eu estou aceitando. Tá joia. E muito obrigado. Eu que agradeço o teu tempo, tua disponibilidade, agradeço a sua presença. E Fê, agora a gente, quando você voltar, a gente faz um eu, você e a Ani, beleza? Ano que vem. E o Rubinho, para ver o Rubinho, para ver quem é mais bonito. Aí a enquete pro pessoal, quer saber? Responde aí, gente. Responde aí. Vamos eu lá. ou ele? Obrigada mais uma vez. Valeu. Pessoal, muito obrigada. Se inscreva no canal do Piloto Fernanda Aniceto. Ative um sininho para receber as nossas notificações. E até a próxima. Valeu. Valeu.